Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, muito bem-vindos. E hoje nós temos, então, a nossa continuação, né, no capítulo 23, sobre a guerra contra ti mesmo, que nós tivemos a introdução, e realmente pela metafísica do curso, como tudo é tudo é unicidade, só existe um Criador, então a criação também toda é uma só. Então, tudo que o ego nos diz que é uma luta com outras pessoas, olhando assim de um nível mais profundo dentro da realidade, todas as guerras que a gente trava aqui nesse nosso mundo, ele é uma guerra sem oponentes, porque é contra nós mesmos, é uma parte da nossa mente. Então, tudo que nós atacamos, ou todo ataque que a gente aceita assim mesmo ser atacado, sempre é de si para si. É o ego que, para pregar a separação de Deus, para ele se validar, que nos deu essa consciência, ou ele que falou e a gente aceitou essa consciência de que existe algo fora de nós, ou nos atacando ou para ser atacado. E toda guerra, em última análise, é uma guerra sem oponente, é sempre, como diz o título dessa sessão, a guerra contra ti mesmo. Então, ninguém está guerreando um contra o outro, isso não existe na unicidade, então, na metafísica. Então, nós temos toda essa sessão do capítulo, como já foi dito na terça, e, inclusive, o forte dele é nós estudarmos as leis do ego, para nós compreendermos como que aconteceu de nós, a partir da unicidade, vir a acreditarmos que nós somos separados. Então, como que aconteceu? Como é que a nossa consciência entrou nessa? Se a nossa consciência tinha o conhecimento do céu, como que hoje ela consegue acreditar que ela tem oponentes, ou que ela pode estar em guerra com alguma situação, com alguma pessoa? Como que isso aconteceu? Quais as leis que regem isso? Mas antes disso ainda, já em preparação a essas leis que a gente vai estudar semana que vem, hoje é as crenças irreconciliáveis, na primeira sessão. E para a gente começar, então, essa sessão, eu convido vocês, como sempre faço, para me acompanharem na nossa entrega da nossa meta, que nós podemos buscar respirar pausadamente. Quem quiser até fechar os olhos para uma concentração maior, porque agora voltamos o nosso pensamento a essa meta de que o Espírito Santo seja o nosso professor e conduza a nossa compreensão para que possamos ter do Espírito Santo a mensagem que virá a nós nessa sessão. E colocada a meta, se esta realmente for nossa vontade, e é a nossa vontade, senão nós não estaríamos aqui, então nós estamos prontos para ver o que Jesus tem a nos trazer nessa sessão, então, nesse início do capítulo, repetindo o capítulo 23, sessão 1, na página 518, as crenças irreconciliáveis. E começamos por ela, onde Jesus nos comunica que a memória de Deus vem à mente quieta. Então, ela vem na mente serena. No barulho, não é possível lembrar aquilo que nós esquecemos. O barulho é justamente para manter esquecido aquilo que nós esquecemos. O ego nos dá barulhos constantemente. O ego nos dá distrações, nos dá prazeres, nos dá problemas, ele faz de tudo
para trazer barulhos à nossa mente, porque aí nós nos distraímos e não permitimos que a memória de Deus volte à nossa mente, porque ela só precisa uma condição para voltar. A mente precisa estar aquietada, ela precisa estar em paz, porque a paz é uma condição do céu. O céu é paz. Como que ele poderia vir a algo que é diferente dele, do céu? Então, somente a mente quieta é que pode vir a lembrar de Deus. Ela não pode vir, então, a memória de Deus, ela não pode vir aonde há conflito, pois uma mente em guerra contra si mesma não se lembra da gentileza eterna. E essa guerra contra si mesma que não é só nós com nossos próprios pensamentos conflitantes, como comentei há pouco, é também a mente que está em conflito com qualquer coisa aparentemente que nós chamamos aqui externa da mente, uma outra pessoa. Se nós estivermos em guerra, a gentileza já não entra mais, porque guerra e gentileza são opostos. Aonde entra a guerra, a gentileza foi esquecida. Ou, se houver gentileza, é impossível guerrear. Os meios da guerra não são os meios da paz, e o que as pessoas voltadas para a guerra querem lembrar não é o amor. Então, quem está concentrado ou voltado para a guerra, mesmo que acredite que seja a vítima nessa história da guerra, na verdade, ela não quer lembrar do amor, ela escolheu, mesmo que pense que a guerra veio a ela involuntariamente, que ela não quis a guerra e a guerra veio. Não é assim. Ela simplesmente, ao dar razão à guerra, é porque ela não escolheu lembrar do amor. A guerra é impossível a não ser que a crença na vitória seja valorizada. Então, quem guerreia? Aquele que acha que quer vencer. Então, a crença na vitória, nós nos sobressair. Foi o primeiro pensamento de separação de Deus, fazer um universo à parte dele. E aqui, agora, na nossa experiência, isso é materializado em diversas formas, onde sempre que nós estamos em guerra, porque nós queremos vencer com alguma coisa, seja uma ideia, seja um bem, seja um patrimônio, seja lá o que for. Se estamos em guerra, é porque achamos que tem um lado e que o nosso lado deve vencer. O conflito dentro de ti necessariamente implica no fato de que acreditas que o ego tem o poder de ser vitorioso. Então, o conflito é porque a gente já se uniu ao ego, e o ego acredita que pode ser vitorioso. Por que outra razão te identificarias com ele? Então, por que nós nos uniríamos ao ego se não acreditássemos que uma das partes tem que ser vitoriosa? Por isso que nós aceitamos ao ego. Com certeza, reconheces que o ego está em guerra com Deus. É certo que ele não tem inimigo. Entretanto, igualmente certa é a sua crença fixa, segundo a qual ele tem um inimigo que não pode deixar de dominar e ter sucesso. Então, o ego, na verdade, ele não tem inimigo, porque Deus não tem inimigos. Não existe um só guerrear. Mas tão certo quanto o ego, que o ego não tem inimigos, também é certo que ele tem uma crença fixa que ele tem. É uma crença de que existe um inimigo e que esse inimigo tem que ser dominado para ter sucesso. Não reconheces que uma guerra contra ti mesmo seria uma guerra contra Deus? Então, se eu guerreio com o meu irmão, e o meu irmão é ainda parte de mim, eu estou com uma guerra comigo mesmo. Mas se eu estou em guerra comigo mesmo, e eu ainda faço parte de Deus, com quem que, em última análise, eu estou em guerra? Cada vez que eu tenho um inimigo, eu estou em guerra com Deus, em última análise. Não tem como escapar disso se eu acredito que eu tenho um inimigo. E nessa condição, acreditando que eu estou guerreando com Deus, é concebível a vitória?
francamente, é possível achar que nós podemos vencer a Deus, o ego tenta. Ele tenta o tempo todo. E se fosse, né, se fosse possível vencer a Deus, seria essa uma vitória que tu quererias? Quem em sã consciência gostaria de vencer a Deus? A morte de Deus, se fosse possível, seria a tua morte. Isso é uma vitória? Porque Deus ainda é a única fonte de vida que há. Se nós vencêssemos a Deus, o próprio ego que tenta vencer a Deus o tempo todo, se ele vencesse a Deus, não haveria ego, porque de onde que ele extrai o poder para ter essa crença essa ilusão de existencialismo? Através do poder que nós lhe damos. E o poder vem a nós, e a fonte do nosso poder que nós emprestamos ao ego ainda é de Deus. O ego sempre marcha para a derrota porque pensa que o triunfo sobre ti é possível. Então, por isso que o ego nos ataca tanto. Por isso que, embora todo o universo físico seja um seguidor do ego, porque a existência do físico está dentro da crença dele, nem assim o ego deixa de atacar os seus seguidores. Por quê? Porque o ego quer triunfar sobre nós. Por quê? Porque ele desconfia de que no momento que nós retirarmos o poder dele, ele desaparece. O que, de fato, ele tem razão. Só que, como uma crença, por que nós deveríamos continuar sofrendo devido a uma crença, quando nós podemos ser totalmente felizes com a realidade? Então, não faz sentido nenhum nós mantermos uma fantasia, que o ego é só uma fantasia, com medo de acabar com essa fantasia, sendo que o custo para manter essa fantasia é o próprio céu. Então, dentro dessa fantasia chamada ego, dessa crença de separação de Deus chamada ego, ele quer então nos triunfar sobre nós, porque ele sabe que nós ainda fizemos parte de Deus. E Deus, aqui no 2:7, e Deus pensa de outro modo. Deus só quer amar a nós. Deus não quer triunfar sobre nós. Só o ego quer vencer a nós. Deus pensa de outro modo. O Deus só quer se estender a nós, ele só quer a nossa alegria. Então, nisso Deus é totalmente oposto ao ego. Deus pensa de outro modo. Isso não é guerra. Então, o que Deus vê? Isso não é guerra, apenas uma crença louca, segundo a qual a vontade de Deus pode ser atacada e derrotada. É assim que o Espírito Santo vê. Uma crença louca, que nós vivenciamos aqui, na qual, dentro da crença, nós pensamos que podemos atacar e ser atacados. Só isso. Tu podes te identificar com essa crença, mas ela nunca será mais do que uma loucura. Isso é fato. Não importa quanto que nós acreditarmos nessa loucura, ela nunca deixará de ser só uma crença. Nós podemos nos apegar 100% a essa crença e acreditar piamente que ela é a realidade. Nem por isso ela será realidade. Ela continuará sendo crença. E o medo reinará na loucura, e lá parecerá ter substituído o amor. Essa é a coisa mais triste. Dentro da loucura, quem reina é a loucura. E a loucura, dentro da loucura, quem reina é o medo. E o medo substituirá o amor. Por isso que Jesus nos traz que na nossa consciência, no céu só existe amor, mas na nossa consciência existem dois sentimentos, então, amor e medo. Então, o medo, quando ele é experienciado, nós não experienciamos o amor. Quando o amor é experienciado, nós não estamos cientes de medo algum. E o medo, por isso que o medo sempre quer ocupar o lugar do amor. Esse é o propósito do conflito. Então, por que o ego
nos joga tantos conflitos? Por que que o ego fez um universo inteiro dual? Para haver conflito. E por que que ele quer que haja conflito? Para haver medo. Por que que haver medo? Porque essa é a única forma do ego se perpetuar, através do medo, que é o seu alimento, porque o medo nos deixa fora do amor. E fora do amor, então o que que sobra para nós? O reino do ego. Então, por isso que o ego fez o mundo inteiro, apesar de ele ter jogado aparentemente tantas coisas bonitas dentro do universo, e não há nenhuma culpa em gostar das coisas bonitas, mas sabendo que elas também são ilusões, não torná-las ídolos. Apenas preferências enquanto estivermos aqui, e vê-las então como reflexo de amor. Porque o que não é amor, então, dentro da visão do Espírito Santo, passa a ser pedido de amor. Mas o ego, ele fez isso com outro propósito. Então, sempre para haver conflito. E quem que na sua vida não está cheio de conflitos? Quem que nunca experienciou, ou quem que pode dizer, agora o conflito acabou, agora estou 100% em paz, mas eu estou identificado dentro de um corpo. Quem que consegue isso? Acreditando que está num corpo, acreditar que agora está 100% ausente do conflito. Não há como, porque o universo do ego é um conflito. Então, a saída não é arrumar esses conflitos. Claro que no comportamento precisamos ser funcionais, tomar decisões. Mas a saída para a paz é sair do conflito, é sair do ego, ir para a mentalidade do Espírito Santo. Aí sim o Espírito Santo, estando ele no comando, ele dá um novo propósito para nossas vivências daqui, para nossas experiências, para o nosso corpo, que deixa de ser a nossa identidade e passa a ser o nosso instrumento de comunicação, e um instrumento de comunicação muito útil, tão útil que o Espírito Santo o abençoa. O Espírito Santo o cura, curando a nossa mente de todo o propósito de conflito e dele nos trazer dor. Tudo nos é alcançado pelo Espírito Santo. Mas voltando aqui, então, ao propósito do conflito do ego, no 2:12, e para aqueles que pensam que isso é possível, os meios parecem reais. Então, o propósito, aqueles que acreditam que que o medo substitui o amor, aqueles que estão em medo, certamente acreditaram que é possível existir algo além do amor. E aí os meios parecem reais. Por isso que nossos conflitos parecem tão reais. Por isso que, enquanto nós estivermos identificados com uma parte da mente, com o ego, os conflitos são tão reais para nós, embora sejam fantasiosos, mas eles são tão reais quanto o céu é para o Cristo. No 3, esteja certo de que é impossível Deus e o ego, ou tu e o ego, jamais vos encontrareis. Então, tu e o ego, porque nós não somos o ego, nós somos ainda como Deus nos criou. Ou Deus e o ego jamais se encontrarão. Ou é um ou é outro. É impossível. Então, estar ciente um pouco de Deus e um pouco do ego. É um universo ou outro. Por isso que a salvação funciona e por isso que é possível o mundo real ou o sonho feliz aqui, enquanto estamos nessa sala de aula. Por quê? Porque enquanto estivermos com a mente voltada ao Espírito Santo, não veremos o ego. Só que, por outro lado, enquanto vermos o ego, não vamos ver ao Espírito Santo, não vamos ver a Deus. Por isso que esse curso nos ensina o quanto nós estaríamos melhor ou em paz escolhendo ao Espírito Santo. Porque, como Jesus diz, é só uma questão motivacional. Quem já sentiu os reflexos da paz, que é estar no Espírito Santo, não precisa mais ser de motivação extra para seguir na mente certa. Mas os amedrontados ainda necessitam dessa motivação, e aí o Espírito Santo continua nos convidando
e nos trazendo os milagres que dão testemunho da mentalidade do Espírito Santo, para que nós, como tomadores de decisão, nos identificarmos a cada conflito cada vez mais só com a mente certa, ao invés de valorizar esse conflito. Então, no 3:2, vós pareceis vos encontrar e fazeis as vossas estranhas alianças com base no que não tem significado. Então, nós e o ego, parece que a gente se encontrou, parece que a gente é o mesmo, parece que o ego nos joga é nosso mesmo. Então, essas estranhas alianças. Pois as vossas crenças convergem para o corpo, a casa escolhida do ego, que tu acreditas que é tua. Então, é aqui que o ego nos pega. O ego nos deu essa estranha casa que é o corpo, que enquanto nós acreditarmos, enquanto tiver uma crença de que o corpo é a nossa identidade, é o nosso lar, nós estamos de acordo com o pensamento do ego. E aí, aparentemente, nós nos tornamos um com o ego. Vós vos encontrais num equívoco, um erro na tua autoavaliação. Então, nós apenas estamos equivocados em quem que nós somos. Esquecemos do Cristo, do Espírito, e passamos a ter uma consciência que está ciente do corpo. Nós sentimos as sensações que o corpo nos traz, tanto físico quanto psicológico, e não sentimos as sensações do Espírito quando não estamos no Espírito Santo. Então, isso é apenas um equívoco, precisa de correção. O ego une-se com uma ilusão de ti mesmo que compartilhas com ele. Então, qual é essa ilusão de ti mesmo que Jesus fala? Do corpo, dessa identidade pessoal e psicológica que cada um que individualmente carrega, veio ao mundo através disso. Por essa crença que veio aqui a ter essa experiência no mundo físico. E a Olivia está pedindo de onde que vêm as emoções. A emoção é o resultado natural, Olivia, da nossa mente, porque a nossa mente é vida, então ela precisa sentir a emoção. E no céu ela só sente a emoção da alegria, da felicidade que vem do amor. Aqui ela sente também, quando está identificada com o Espírito Santo, ela sente reflexos dessa felicidade, desse amor, ou medo, porque o ódio, o rancor, a angústia, a depressão, tudo está abaixo do... É uma pirâmide, no topo está o medo, tudo está nas subdivisões do medo. Então, o sentimento, ele dá para dizer que é praticamente o que nos faz saber da vida, porque como que a gente sabe da vida? Sentindo a vida. Só que no céu existe só um sentimento de amor que traz, então, a alegria, a bem-aventurança, o estado de graça. E aqui, então, na mentalidade do Espírito Santo, é isso, é o reflexo do estado de graça, da liberdade, da completude, enfim, todos os atributos de Deus. Mas de onde e onde que a gente sente isso é a mente, na mente. E a mente é atemporal. A mente não tem, como eu sempre digo, não tem nada a ver com o cérebro. Ou então também, numa linguagem figurada na mente, nós chamamos também de coração, que não tem nada a ver com o coração físico, mas é uma forma de nós compreendermos que Deus, então, seria o coração ou a mente única e compartilhou a si mesmo, compartilhou de seu coração quando nos criou. Mas seguindo aqui, certo, Olivia. Seguindo, então, aqui, então, o ego, a gente viu no 3:5 que o ego une-se com uma ilusão de ti mesmo. Ele une com essa parte que eu acredito que sou o corpo, que nós compartilhamos com ele. E, no entanto, ilusões não podem se unir. Elas são a mesma e não são nada. Pelo simples fato de ser ilusão, como que o nada pode se unir? O nada se une ao nada. Qualquer coisa multiplicada por zero não dá zero? Então, como que uma coisa
que não é nada pode se unir, como ele segue aqui dizendo, uh, uh, sua união baseia-se no nada. Duas são tão insignificantes quanto uma ou mil. Nada elevado ao nada sempre é nada. O ego não se une a nada, não sendo nada. A vitória que ele busca é tão sem significado quanto ele próprio. Por isso que há pouco, lá no início, eu falei, não há guerra. Na guerra que nós vivenciamos ou experienciamos, não há oponente. É sempre uma guerra contra o nada. Se eu estou... O meu sentimento me diz que eu não acredito que é nada, está me ferindo, é porque eu tenho uma crença no nada. Assim como o ego é a crença no nada. Então, isso nós precisamos compreender o quanto isso é uma crença irreconciliável. Como que o ego poderia se unir a nós? Nós somos reais, porque nós somos criação de Deus. Mas o ego não é real, porque o ego nunca foi criado. Ele é só uma ilusão, é um nada. Só que é um nada que fez parecer que são bilhões. E nós, na nossa insanidade, ou naquele pensamento de culpa por ter acreditado que se separou de Deus, ouviu ao ego, e agora nós estamos, então, acreditando no ego. E isso precisa ser visto de frente, essa crença. Por isso esse estudo, por isso esse curso. Deixa eu ver aqui da Valéria. Ing, o medo também é uma ilusão, já que somos invulneráveis. Perfeita conclusão, Valéria. O medo não é real, é uma ilusão. Enquanto nós estivermos acreditando no ego, enquanto nós acharmos que estamos em guerra com o amor, com Deus, nós vamos sentir medo. E o medo vai parecer real para nós. Mas o medo entra aqui onde diz que o nada, sendo uma vez nada ou mil vezes nada, é nada. O medo não é real, o medo não existe. Isso não significa que a nossa experiência não se deve negar que nós sofremos com medo. Nós sofremos, mas devido à nossa crença naquilo que o medo apresenta, não pelo medo. Tanto é que lá nos primeiros 2 capítulos, Jesus já nos ensinou, a gente teve no início do curso, que Jesus, ele pode nos ajudar em tudo, a menos que nós coloquemos o medo entre nós e ele, porque se nós escolhermos o medo, Jesus não pode se opor, porque, e aí ele segue dizendo, o desfazer do medo é teu serviço, é você que tem que desfazer, eu não posso desfazer por ti, porque o medo, tu só está experienciando o medo porque tu acredita nele, então é tua crença e eu não posso me opor a ela, você tem que desfazer a crença, e aí sim, eu farei tudo por ti. Aí, as coisas do sonho aqui, Jesus faz as coisas automático, para ele isso não é nada inspirar as coisas como que devem fluir aqui, enquanto nós estivermos nessa sala de aula. É facílimo para ele fazer com que os contatos, as coisas fluam. Mas se nós colocarmos o medo, ele tem que simplesmente ele está com as mãos atadas, ele não pode fazer nada porque nós escolhemos o medo. Então, o medo não é real. Mas para quem acredita na crença de que existe algo oposto ao amor, para essa mente, o medo é muito real. E é nós que temos que desfazer o medo. Não é o Espírito Santo que desfaz, não é Jesus que desfaz, não é Deus. Então, como que nós desfazemos o medo? Aprendendo que o medo não tem causa, que o ego não tem causa. É isso que nós estamos aprendendo aqui, que a guerra que nós pensamos que existe, e por isso que estamos com medo, essa guerra não tem causa. Nós só estamos com medo porque estamos equivocados. No momento que a nossa mente aceitar 100% a correção de que não existe nada fora dela, tudo é unicidade, onde que haverá ainda espaço para o medo? Se não há mais confronto. Pode existir o medo se não há nada a ser confrontado? Não existe mais medo. Então, é assim que nós vamos desfazer o medo.
E é para isso que esse estudo converge, porque nós temos que fazer essa nossa parte. E nós só precisamos aceitar os pensamentos do Espírito Santo do que nós somos, para aceitar que nós somos a unicidade, porque daí automaticamente o medo já vai estar desfeito. Obrigada por trazer essa questão bem oportuna aqui, Valéria. Então, o ego, ele não se une a nada, não sendo nada, e a vitória que ele busca é tão significada como ele próprio. E agora no 4. Irmão, a guerra contra ti mesmo está quase no fim. Isso é maravilhoso. Jesus nos dá aqui o seu conforto. Essa guerra que nós pensamos que é do mundo conosco e nós com o mundo, a guerra contra ti mesmo está quase no fim. O final da jornada está no lugar da paz. Então, quando nós encontrarmos a paz, terminou a guerra. Terminou a jornada da guerra. Não queres aceitar agora a paz que te é oferecida aqui? Então, isso é uma pergunta para o tomador de decisões. É para isso que nós estamos nos preparando através desse curso para responder essa questão. Se eu quero aceitar a paz em lugar da guerra. Esse inimigo contra o qual lutaste, como se fosse um intruso na tua paz, é transformado aqui, diante da tua vista, no doador da tua paz. Então, aquele inimigo, aquele oponente da guerra, aquela pessoa que o ego aparentemente colocou aqui só para nos tirar a paz, na verdade, é ele que é o doador da paz. Então, novamente, a salvação que está dentro, que está no nosso irmão. Então, essa guerra que nós acreditamos que nós temos que vencer, ou esse corpo que tem que ser tão protegidos, e sendo que nós somos mente, nós somos espírito. Então, a paz na mente, aí nós estaremos prontos para, junto com o Espírito Santo, sabermos o momento certo de largarmos o corpo e simplesmente seguir para áreas mais leves, como diz Jesus, seguir para uma consciência mais abstrata, mais aberta, uma consciência que sabe de tudo, como Jesus, que está ciente de cada um de nossos pensamentos e de tudo, porque ele é uma mente totalmente abstrata. Então, na condição da paz, nós estamos prontos para isso. O teu inimigo era o próprio Deus, para quem todos os conflitos, o triunfo e qualquer tipo de ataque são desconhecidos. Então, esse inimigo, essa pessoa, esses outros seres separados aqui do mundo, que se tornaram nossos inimigos, na verdade, em última instância, ainda são o Cristo, porque é isso que é a única coisa real neles. O resto é tudo ilusão. Tirando toda a ilusão, sobra só que eles ainda são um com Deus. Então, esse inimigo, na verdade, nunca foi um inimigo. Sempre foi parte do próprio Deus. Então, foi Deus, e Deus, para Deus, qualquer tipo de ataque, como ele diz aqui, é desconhecido. Ele te ama perfeitamente, completamente e eternamente. A condição de Deus para tudo que ele criou, para todos os seres vivos, para a vida, não a forma física que nós pensamos que que é a vida, mas o sopro de vida real, a mente por detrás de tudo que aqui aparentemente vai se modificando e que nós enganados pelo ego chamamos de vida, o sopro por detrás disso ainda é uma única vida, e isso Deus ama perfeitamente, completamente e eternamente. O Filho de Deus em guerra contra o seu Criador é uma condição tão ridícula que seria a natureza rugindo contra o vento com raiva, proclamando que ele já não faz mais parte dela.
Seria possível a natureza estabelecer isso e fazer com que fosse verdadeiro? Então, seria possível agora a natureza dizer, ó, vento, tu não é mais parte de mim e tu está me atacando. É inconcebível, porque o vento é parte da natureza. Ele simplesmente faz parte, ele não está atacando, ele é, assim como todo o restante da natureza é. É nós que olhamos para o vento e outras partes, como a água, o ar, a terra, e achamos que tem diferença. Tudo ainda é a natureza. Também não cabe a ti dizer o que fará parte de ti e o que será mantido à parte. Não cabe a nós dizer que esse corpo com o qual eu me identifico faz parte de mim e todos os outros corpos não fazem parte de mim. Não nos cabe dizer o que faz parte do Filho de Deus, porque nós somos mente, nós somos, a mente foi feita para ativar o espírito. A mente que equivocadamente serve ao corpo, ela está enganada e está em guerra consigo mesma. Então, não nos cabe estabelecer quem é o Cristo, porque o Cristo é um só. Só nos cabe recordar isso novamente. A guerra contra ti mesmo foi empreendida com o intuito de ensinar ao Filho de Deus que ele não é ele mesmo e não é o filho de seu pai. Se isso não podia ser só a ideia do ego mesmo. Então, estabelecer uma guerra para nós acreditar que nós somos outra coisa, que agora nós somos um ser individual, pessoal, um corpo físico e psicológico, e não somos mais o Cristo, o Filho de Deus. Então, para isso que foi estabelecida essa guerra na mente, para nós acreditar nisso. Para isso, a memória de seu pai tem que ser esquecida. Como que nós poderíamos, então, acreditar no ego se nós lembrássemos de Deus? Seria impossível acreditar em guerra se nós lembrássemos do amor. Ela é esquecida, a memória de Deus tem que ser esquecida. E essa memória, ela é esquecida na vida do corpo, e se pensas que és um corpo, acreditarás que a esqueceste. Então, não há como lembrar do céu e lembrar de um corpo, porque o corpo não é a nossa realidade. Ele apenas agora passa a ter uma outra função. No ego tinha a função de nos deixar sem mente e nos deixar identificados com ele. E agora o Espírito Santo tem essa nova função para nós aprendermos de novo a voltar para a mente, voltar à consciência à mente. No entanto, a verdade nunca pode ser esquecida por ela mesma e tu não te esqueceste do que és. Então, o que aconteceu se eu não me esqueci quem que eu sou? Estou dormindo, estou adormecida. Simplesmente não estou ciente de que eu ainda me lembro quem que eu sou. Ninguém esqueceu o Cristo que é, apenas não está mais ciente disso. Então, como Jesus sempre diz, um sono pesado caiu sobre nós. Nós estamos dormindo e sonhando com esse universo aqui. Não há um universo aqui, nós ainda estamos no céu em Deus. Apenas uma estranha ilusão de ti mesmo, um desejo de triunfar sobre o que tu és, não se lembra. Então, quem não se lembra do céu? Não é eu que não me lembro, eu, Cristo. Eu, Cristo, sei, estou lá no céu. Mas apenas um desejo de triunfar sobre o que eu sou. Um desejo de triunfar sobre o Cristo, que agora tem uma identificação pessoal e uma identidade física e psicológica. Essa estranha ilusão, essa não se lembra de si. Essa estranha ilusão, então, apenas acredita que é um corpo. E por isso que, psicologicamente falando, não há como ter paz nesse mundo. Não há como estar com a ausência de conflitos, não se lembrando de quem nós somos como Cristo. Enquanto a mente serve a essa estranha ilusão que quer acreditar que ela arrancou de Deus uma parte e agora ela é um corpo, não há
como sair desse conflito acreditando nisso. Então, a única forma de sair do conflito é voltar à consciência do ser que nós somos, do que nós realmente somos, disso que Deus sabe que nós somos, disso que Deus conhece em nós. E não essa estranha coisa que o ego nos disse que nós somos e que a nossa identificação atual está nisso. Então, a nossa consciência está presa nisso que o ego disse. Mas assim como nós colocamos a consciência no que o ego disse, nós podemos retirar essa consciência e botar no Espírito Santo, que vai nos lembrar de novo da nossa realidade. No 6, a guerra contra ti mesmo não é senão a batalha de duas ilusões, lutando para fazer com que sejam diferentes uma da outra, acreditando que aquela que vencer será verdadeira. Então, toda a guerra que nós pensamos ter, nem é a nossa mente certa que está em guerra. É só a falsa parte da nossa mente que está em guerra. E ela quer vencer outra para dizer quem que está certo. Apenas isso. Não há nenhum conflito entre elas e a verdade. Então, essa ilusão que pensa que está em guerra, ela não está em guerra com a verdade, ela está em guerra com ela mesma. Ela projetou uma coisa para fora, separada dela, para estar em conflito. Mas não é um conflito entre ela e Deus, que é a sua realidade. É ela com ela mesma. Ela também não, essas duas partes que estão em conflito, elas também não são diferentes uma da outra. Ambas não são verdadeiras. E assim, não importa a forma que tomam. O que as fez é insano e elas permanecem sendo parte do que as fez. Então, o que fez essas duas partes? Esse pensamento de separação, esse pensamento de que seria possível fazer um universo à parte de Deus, um universo dual. Então, isso que as fez, essa insanidade, e que nós agora chamamos do universo do ego, o próprio ego faz parte dessa ilusão também. Nem o ego está em guerra contra Deus, embora que o ego acredite que sim. O ego quer vencer a Deus o tempo todo. Deus não sabe do ego, Deus não está em luta com o ego. Deus apenas sabe que tem uma parte da mente do filho dele que não está repassando o amor que ele está dando o tempo todo para ele. Por isso que ele sabe que tem uma parte da mente adormecida. E por isso que ele criou o seu Espírito Santo para acompanhar no sonho essa parte adormecida, para despertá-la de volta para a consciência do amor. Então, Deus só sabe disso, Deus não sabe de guerra, mas o ego, sim, acha que há uma guerra entre ele e Deus. E não importa, então, a forma que o ego mostre. O que as fez é insano e elas permanecem sendo parte do que as fez. A loucura não contém nenhuma ameaça à realidade e não tem nenhuma influência sobre ela. Então, a loucura da guerra não tem nenhuma ameaça ao céu e nem influência ao céu. Então, a loucura não tem capacidade de nos tirar a paz. A parte real nossa, aquela que é verdadeira e que nós esquecemos, ela está em paz. A loucura não tem capacidade de afetar isso. As ilusões não podem triunfar sobre a verdade e nem podem ameaçá-la de forma alguma. E a realidade que negam não é parte delas. Então, aquilo que as ilusões negam, que nós ainda somos unos com Deus, a nossa realidade, as ilusões negam, elas dizem que isso não é real, mas isso elas não podem afetar. Então, como que uma ilusão que não é nada pode afetar o nosso ser real? Então, o nosso despertar, ou a iluminação, é nós voltarmos a estar cientes dessa parte real que nunca deixou o céu. Então, o que é ilusório? Isso que eu penso que estou vivenciando aqui, dentro de um corpo
físico, dentro de um corpo psicológico, isso não é real. Mas a mente que pensa que está vivenciando isso, essa é real. A minha mente é real. E essa, então, assim como ela pode pensar separação de Deus, ela pode voltar a escolher que ela é una com Deus novamente. E aí o sonho acaba. Então, cabe a nós, como mente, como tomador de decisão, aceitar a expiação, ou seja, aceitar a memória de Deus que o Espírito Santo nos traz. E nisso, mas essa memória só vem quando nós permitirmos que a nossa mente fique sem conflito. Por isso que aparentemente poderia ser tão fácil dizer: Espírito Santo, me leva de volta para o céu porque eu não quero mais o conflito na mente. Como que ele poderia fazer isso se o conflito foi uma escolha nossa? O conflito foi uma escolha por ilusões. Porque, na verdade, não existe conflito. Conflito só existe na ilusão. Então, é impossível o Espírito Santo nos trazer a memória de Deus se nós continuarmos escolhendo pelo conflito. O João levantou a mão. Ing, Oi. é por isso que eu acho que Jesus é muito simples, né, quando ele fala sobre um milagre. O milagre é só essa mudança na identificação, né? Por exemplo, se a verdade ela não se mistura com o conflito, a verdade não é conflito. Então, quando eu estou olhando para as minhas sensações, para os meus pensamentos e eu estou me vendo em conflito, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar quieto e reconhecer o que eu sou não está nisso. Então eu retiro a minha identificação e descanso na verdade, descanso em Deus e eu pratico exatamente aquilo que Jesus fala, que é a verdade corrigirá todos os erros da minha mente. Então o milagre é só essa mudança na identificação, certo? Perfeito, perfeito. Simples assim. Quem complica as coisas é o medo, é o ego. E isso, quem que faz essa escolha não é o ego, não é a nossa parte conflitada, é o tomador de decisões. Vejam como o curso em milagres é simples e é lógico. E ele é totalmente de uma razão absoluta. É bem isso, João. Parece que a gente começa a aprender 1000 coisas no curso em milagres e elas vão simplificando, 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 até no fim ser uma única decisão. Simples assim. Obrigada por trazer isso. Claro que nós ainda nós viemos por muitos e muito tempo acreditando no ego, então não é de um instante para o outro que nós passamos a acreditar totalmente no que o curso traz. Por isso que nós precisamos ainda desse tempo e precisamos dos testemunhos dos milagres que nos convencerão que a mentalidade do Espírito Santo que nos traz o universo de Deus é muito mais verdadeira do que o ego, porque o poder está neles e não no ego. Então, nós precisamos ainda dessa sala de aula para isso, mas a verdade é muito simples. Obrigada por trazer. Continuando aqui no 7, o que tu lembras é uma parte de ti. Então, o que tu lembras é uma parte de ti. Não podes deixar de ser como Deus te criou. Então, o que tu lembras então, o que nós, ao despertar ou ao parar de se unir a uma ilusão, quando nós pararmos de acreditar no nada, o que nós vamos lembrar? Tudo que nós vamos ver lá fora ainda é parte de nós mesmos, porque ainda nós somos como Deus nos criou. A verdade não luta contra ilusões, nem ilusões lutam contra a verdade. Ilusões apenas batalham consigo mesmas. Então, por isso que dá para simplesmente sair
por isso que a esperança se justifica, porque as ilusões nunca estão em guerra contra a verdade. Sempre é ilusão contra ilusão, nada contra nada. Então, por isso que se justifica a esperança de nós voltarmos a nos identificar com a verdade, não com a ilusão. Então, a ilusão, ela batalha consigo mesma, sendo fragmentadas, elas fragmentam. Elas só fragmentam cada vez mais. Mas a verdade é indivisível e está muito além do pequeno alcance que possam ter. Então, os fragmentos, eles têm alcance pequeno, porque são fragmentados. A verdade é indivisível, não dá para dividi-la, não dá para cortá-la no meio e ter duas verdades. A verdade sempre é una, e por isso que a verdade tem todo o conhecimento. Tu lembrar-te-ás do que conheces quando tiveres aprendido que não podes estar em conflito. Então, e aqui, olha como nós temos uma contradição no nosso existencialismo. Se eu estou em conflito, eu estou numa situação impossível. Eu estou identificado numa coisa que eu não sou. Isso é fato, como diz aqui, ó. E mais do que isso, enquanto eu estiver em conflito, não vou me lembrar do que eu realmente sou. Por isso que ele diz aqui, ó, até vou repetir, de tão importante que é. Tu lembrar-te-ás do que conheces, ou seja, do céu, do Cristo, do ser que eu sou em Deus, quando tiveres aprendido que não podes estar em conflito. Não é quando quereres não estar em conflito. É impossível estar em conflito. Quando isso for um fato para nós, nós estaremos com a consciência de volta ao céu. Porque por que então eu aparentemente sinto conflito? Porque eu estou acreditando no impossível. Eu acredito que pode haver conflito. Se eu acredito que pode haver conflito, eu vou sentir conflito. Só que eu estou acreditando numa coisa impossível. E como que eu vou me lembrar do céu e da minha realidade se eu estou acreditando numa coisa impossível e não na verdade? Então, por isso que a nossa mente não pode estar em conflito. A nossa mente real, a mente certa, não está em conflito. Só uma diminuta parte do que eu penso que eu sou. Essa parte que eu penso que está a parte da minha mente, essa está em conflito. E a minha identificação foi junto com essa parte que está em conflito. Só isso aconteceu. Então, é uma jornada de consciência, voltar de novo à consciência aquilo que eu sou. Uma ilusão a respeito de ti mesmo pode batalhar contra outra, entretanto, a guerra de duas ilusões é um estado no qual nada ocorre. Então, o que eu sou identificado num corpo? Uma ilusão. O que é cada pessoa que eu vejo separada e cada coisa que eu vejo separada? Outra parte da ilusão da minha mente. Então, por isso que, como ele diz, uma ilusão a respeito de ti mesmo pode batalhar com outra ilusão de mim mesmo. Eu posso batalhar com meu irmão, com essa parte que eu identifico como uma ilusão também, que na verdade ainda é uma ilusão de mim mesmo. Entretanto, essa guerra de duas ilusões, ela é um estado no qual nada ocorre, nada está acontecendo no céu. Isso ainda não é real, ainda é uma coisa que apenas da minha consciência está acontecendo. Não há nenhum vencedor e não há nenhuma vitória. Então, ninguém nessa guerra ganha porque não há vencedor, não há vitória, nem sequer a guerra. Há apenas a lamentar por nós nos identificarmos com isso, porque com certeza na nossa mente identificada com isso nós sofremos. Aí a dor nossa, ela é verdadeira para nós. Então, há um lamento por nós nos identificarmos por isso, só isso. E a verdade permanece radiante, a parte do conflito intocada e quieta na paz de Deus. A verdade continua quieta. Ela não responde a isso, ela não é afetada por isso. Então, como que
E aí, nós, como tomadores de decisão, nós que precisamos olhar para isso, pela razão, decidir. Será que vale a pena, então, continuar acreditando na guerra, quando o custo para manter uma guerra, que nem é uma guerra, que é só uma ilusão de guerra, é tamanha a dor que eu sinto, e o preço que eu pago é a própria lembrança do céu, vale a pena manter isso? Então, para essa questão que Jesus nos traz. O Márcio levantou a mão. Wing, Oi. quero ajustar com você algo que acabou de acontecer aqui comigo. Que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui sobre o conflito, né? Que muitas vezes a gente imagina o conflito, uma discussão ou algo muito grande em relação a alguma coisa, né? Mas eu sinto aqui que o conflito é qualquer convite que eu aceito para me tirar da certeza da minha realidade. Estava eu aqui sentado te ouvindo, né? Aí, de repente, do nada, chegou uma sensação, assim, eu senti uma sensação como se fosse uma leve ansiedade. Aí essa ansiedade se tornou um pensamento, embora eu saiba que o pensamento acho que vem antes. Aí eu pensei assim, nossa, eu lembrei que amanhã é sexta-feira. Amanhã lá no restaurante tal tem virado paulista. Ai, que delícia, eu vou almoçar lá. Aí eu parei imediatamente e falei, ué, se eu tô aqui agora ouvindo a Ing, por que eu tô indo lá pro amanhã? Por que eu tô querendo tirar a minha atenção daqui? Isso é um conflito, não é? Em relação ao ser que eu sou? Perfeito. E por que esse conflito ainda vem? E ele vem a todos nós, não é só privilégio teu, não, Márcio. Ou nós não estaríamos aqui necessitando estudar o curso, nós já seríamos quem teria dado o curso, e não aqueles que necessitam do curso. Por que isso? Porque nós ainda, como ele diz aqui, nós ainda queremos acreditar que a paz pode ser acabada, que a guerra é real. Então, ainda é preciso uma correção na nossa mente. E aí, imediatamente, parece que um pensamento veio sem eu controlar, veio esse pensamento e um pensamento imediato chegou em cima e fez com que eu... foi como se eu tivesse escolhido diferente, mas isso numa sensação. Então, é porque muitas vezes a gente se perde achando que conflito é quando eu estou discutindo com alguém, mas qualquer convite que eu faça, que eu receba, que negue a minha única realidade, então é um conflito, né? Exato, e por isso que nós vivemos no universo do ego. Só no instante santo, quando nós nos damos conta da unicidade com o Espírito Santo, é que nós estamos fora do conflito. Obrigado, Ing. Obrigada por trazer, porque essa sutileza também a gente vai se percebendo, porque é por ali que o ego nos engana. Então, é por aí também que a gente vai percebendo o quanto nós acreditamos que a mente pode ser conflitada. E Jesus acabou de nos ensinar que a mente não pode ter conflito algum. Se há conflito, estou acreditando algo irreal. Então, e o que é irreal? Deus ou o ego? Obviamente que é o ego. Então, é necessário a gente se dar conta disso, porque, na verdade, é o Espírito Santo nos conduzindo gradativamente a nós, sem medo algum, nos percebermos o quanto o nosso ser, ele, na verdade, não é esse ser conflitado, ele ainda é o Cristo, está no céu. Então, é para isso que segue a função do Espírito Santo ou a expiação. Mas, seguindo aqui no 8, o conflito tem que se dar entre duas forças. O que o Márcio viu há pouco. Por um lado, ele escolheu estar presente aqui conosco, na mente certa, mas, de repente, o ego o distraiu, jogando no futuro com uma ideia baseada no passado. Ele sabe no passado que um alimento foi bom e jogou que amanhã vai ter a repetição, então tirou totalmente ele por um instante fora da mente. Mas, como tomador de decisão, ele voltou à mente, olhou para isso e percebeu. Então, isso é uma mente treinada. Nós estamos treinando. Então,
Mas seguindo aqui, o conflito pode se dar entre duas forças. Ele não pode existir entre um poder e o nada. Então, o conflito nunca vai ser entre o poder, entre Deus e o nada, entre o que é real e o nada. Deixa eu só ver aqui no chat da Priscila. E só de se perceber o ego nos distraindo e rindo disso, voltamos ao Espírito Santo. Exato, então a gente não dá mais realidade ao ego. Dar-se conta já é voltar para a mente certa. Obrigada. Mas seguindo aqui no 8.3, não há nada que possas atacar que não seja parte de ti. Então, esse irmão que eu pareço que eu ataco, ainda é parte de mim. Essa situação que parece que está me conflitando, ainda é minha mente que a projetou lá fora. Ainda é parte de mim. E por atacares, fazes duas ilusões a respeito de ti mesmo, uma em conflito com a outra. Então, dentro do conflito, não é só a ilusão do próprio conflito, ainda tem sempre o outro lado. O eu que está recebendo esse conflito e o outro lado que está provocando esse conflito. São duas ilusões de si mesmo. E isso ocorre sempre que olhas para qualquer coisa que Deus criou com qualquer coisa que não seja amor. Então, olha aqui de novo. E o que é o amor aqui no mundo? É o pensamento do Espírito Santo. Não é esse amor que o ego prega. Isso ainda é conflito, isso ainda é medo. Isso é barganha para ter algo para mim, para excluir do restante. Então, o amor só vem do Espírito Santo. Mas se eu olho sem o Espírito Santo para alguma coisa, aí é quando a gente... É aí que eu estou permitindo ver alguma coisa que Deus criou e ama, e eu estou vendo diferente. Então, isso gera conflito. O conflito é amedrontador porque é nascido do medo. Então, há pouco a gente falou que só existe amor e medo. O conflito, ele sempre veio já do medo. Entretanto, o que nasce do nada não pode vencer a realidade através de uma batalha. Então, há pouco nós tínhamos visto o quanto o medo não é real, embora nosso sentir para nós é verdadeiro, enquanto estamos identificados fora da mente de Cristo. Mas o medo não é real, então o medo é nada. O conflito é sempre uma batalha que nasceu dentro do medo. Então, o conflito mas se o medo é nada, então o conflito é um conflito de nada versus nada. Então, como que isso pode ser temido? Por que irias preencher o teu mundo com conflitos contigo mesmo? Então, todos os conflitos, todas as situações, ou eu projetei aquela situação, ou eu estou em conflito com aquela pessoa que é parte da minha mente. Por que eu iria preencher o mundo, o meu universo, com conflitos contra mim mesmo, se sou eu lá fora? Permite que toda essa loucura seja desfeita para ti e volta-te em paz para a lembrança de Deus, ainda brilhante na tua mente quieta. Então, na parte da mente que o Espírito Santo habita, lá está a mente quieta, lá está a paz. Então, no conflito, ao invés de pedir para o Espírito Santo resolver as coisas a meu favor no conflito, me tornar vitoriosa, que peçamos ajuda a Ele de como retornar a mente quieta, porque essa é o nosso verdadeiro lar. Então, essa é uma oração de ajuda que vai nos libertar e não nos aprisionar. Vê como o conflito de ilusões desaparece quando é trazido a verdade. Vê como o conflito desaparece quando nós vamos ao Espírito Santo. Pois ele só parece ser real enquanto é visto como uma guerra entre verdades conflitantes. Enquanto acreditarmos na ilusão, aí parecerá real e parecerá guerra. Mas se nós formos ao Espírito Santo, vê como isso desaparece. A vencedora será mais verdadeira dentro do ego, né? A mais real, e a conquistadora da outra, que era menos real, e que passa a ser uma ilusão
ao ser vencida. Então, o ego tem uma ilusão de que aquilo que venceu, aquilo era mais verdadeiro. E aquilo que perdeu, então perdeu porque era menos verdadeiro. Assim, o conflito é uma escolha entre ilusões, que deverá ser coroada como real, e a outra vencida é desprezada. Então, o que é a guerra? É real aquilo que vence. E aquilo que foi vencido, então, aquilo tem que ser desprezado, aquilo tem que abrir mão. É isso que o ego ensina com sua guerra. Aqui, o pai jamais será lembrado. Então, em tal mente que acredita que haja alguma coisa a ser vencida, o pai jamais será lembrado. No entanto, ilusão alguma pode invadir a sua casa, né, a casa do pai, e expulsá-lo do que ele ama para sempre. Ilusão alguma pode expulsar Deus da nossa mente real, da nossa mente certa, porque Deus criou a nossa mente como sendo a sua casa, a casa dele. Nenhuma ilusão tem o poder de expulsar Deus daquilo que é real, daquilo que é verdade. A nossa casa, que é a mente, ela é muito real, porque é a casa que Deus fez para ele habitar. Então, a mente que serve ao espírito lembra disso. Então, como que uma ilusão poderia expulsar Deus? Então, o que aconteceu de novo? Nós é que estamos enganados em relação a quem nós somos. Nós esquecemos que somos a casa da mente de Deus, que a mente é a casa de Deus. Nós pensamos que a nossa mente é a casa do ego. E por isso que agora estamos em conflito, porque ouvimos ao ego. Então, aqui seguindo no 9:6, e o que ele ama não pode deixar de ser para sempre quieto e para sempre em paz, porque é a sua casa. Então, nossa mente, na verdade, ela está sempre quieta, ela está sempre em paz, porque porque ela é a casa de Deus. Só que nós não estamos cientes dessa parte da mente. Nós estamos cientes da parte da mente conflituosa, da parte da mente que está em guerra. Então, o que nós temos que fazer? O que é a expiação? Voltar à consciência, à parte da mente que está em casa, em Deus e que está em paz. Tu, que és amado por Ele, né, amado por Deus, não és uma ilusão, sendo tão real e tão santo quanto Ele mesmo. Então, aqui Jesus não está falando a ilusão que o ego diz que eu sou. Ele está falando nós, o ser real, o tomador de decisões que tem ainda a sua realidade junto. Então, esse ser real, essa mente que foi feita e nunca deixou de ser para ativar o espírito, para criar como Deus criou, para estender as ideias como Deus estende, essa mente que é a nossa realidade, essa é amada por Deus, e ela não faz parte da ilusão, ela não é ilusória, e ela é tão real quanto o próprio Deus. A serenidade da tua certeza do Pai e de ti próprio é a casa de ambos, que habitam como um só e não à parte. Então, só Deus e seu Filho habitando o mesmo lugar é real. Não existe um filho à parte de Deus. Abre a porta da sua santíssima casa e permite que o perdão varra todo vestígio da crença no pecado que mantém Deus sem lar e seu filho com ele. Então, quando nós acreditamos no pecado, quando nós acreditamos na crença de separação de Deus, nós mantemos Deus sem um lar e o seu filho, que é a nossa única realidade, junto com Deus lá naquele lugar sem lar, porque nós nos afastamos disso. Então, cabe o perdão a essa crença de pecado. Cabe o perdão a tudo que nós pensamos que fizemos. Assim nós voltaremos a saber que estamos no nosso lar. Tu não és um estranho na casa de Deus.
Dá boas-vindas a teu irmão no lar onde Deus o instalou em serenidade e paz e habita com ele. Então, tu não és um estranho no lar, na casa de Deus. Nem o nosso irmão é um estranho na casa de Deus. Por que ele não é estranho? Porque ele habita junto conosco, é um só ser, um Cristo. Não há estranhos no lar de Deus. Só um estranho pensamento de uma crença de separação de Deus e a qual nós nos identificamos. E agora, então, é hora de voltar a lembrar de quem que nós somos, porque essa é a nossa realidade. As ilusões não têm lugar onde mora o amor, protegendo-te de todas as coisas que não são verdadeiras. Então, nenhum pensamento de separação de Deus atacou a Deus. Por quê? Porque o amor, ele protege o que não é, o que é verdadeiro. Então, nada do que não é verdadeiro atacou o verdadeiro. Porque o amor nunca deixou de ser uno. A paz na qual tu habitas é tão ilimitada quanto a do seu Criador, e todas as coisas são dadas àqueles que querem lembrá-lo. Todas as coisas são dadas àqueles que querem lembrar do Criador e da sua criação, que é o Cristo, que é o nosso ser, e nosso irmão está junto com isso. O Espírito Santo vela sobre a sua casa, seguro de que a sua paz nunca será perturbada. Então, basta nós nos voltarmos ao Espírito Santo. Mas para isso nós temos que perdoar a nós mesmos pelo que nós pensamos que o irmão está fazendo a nós. Porque o irmão não está fazendo isso. O irmão está na casa, em Deus, na paz, como nós estamos. Então, é só uma estranha crença, uma estranha ilusão de que há uma guerra contra, que ele está nos atacando, o irmão. Por isso que nós temos que perdoar isso. E perdoar isso é voltar para a mente do Espírito Santo. Ele, com a sua visão, corrige, então, esse pensamento nosso que acredita nessa separação. Por isso que temos que levar aquilo que nós acreditamos, nossas crenças de separação, levá-las ao Espírito Santo, entregar para ele, dar para ele, abrir mão delas, e ele as corrigirá. Ele desfazerá essa crença. E nisso ele nos devolve o pensamento corrigido, e esse pensamento corrigido, ele está em paz. E na paz de quem que nós lembraremos na paz? Do próprio céu, de Deus, do nosso ser real. No 11, como é possível que o lugar onde Deus descansa se volte contra si mesmo e busque dominar aquele que ali habita? Então, Deus descansa na nossa mente, certo? Como que é possível que algo vá atacar? Porque Deus habita com o nosso irmão na nossa mente certa. Como que isso é possível haver ataque ali? E pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. Se percebe crença, ela não é dividida, mas ela pensa que é. Então, pensa no que acontece quando a casa de Deus se percebe dividida. O altar desaparece, né? Aquele lugar onde Deus e o seu filho estão em comunicação desaparece. A luz se faz cada vez mais tênue, o templo do Santíssimo vem a ser a casa do pecado, né? O templo, a mente, que é o templo do Santíssimo, que serve ao Espírito, ela passa a ser a casa do pecado, ela passa a servir ao corpo. E nada é lembrado exceto ilusões. Ilusões podem conflitar porque as suas formas são diferentes. E elas, de fato, batalham apenas para estabelecer qual é a forma que é verdadeira. Então, ilusões têm milhares de formas e cada uma quer vencer a outra. Mas isso não tem nada a ver com a realidade. Ilusões encontram ilusões, a verdade encontra a si mesma. O encontro de ilusões conduz à guerra. A paz, olhando para si mesma, estende-se.
Olha a diferença. Por que que no céu é criação? A paz se estende, os pensamentos se estendem. Nas ilusões, só pode haver conflito mesmo, só pode haver guerra. A guerra é a condição na qual nasce o medo e ele cresce e busca dominar. A paz é o estado onde habita o amor e busca compartilhar a si mesmo. Conflito e paz são opostos. Onde um habita, o outro não pode estar. Aonde quer que qualquer um dos dois vá, o outro desaparece. Isso é lógica absoluta, devido às características do que cada um deles é. A paz é a unicidade, então ela não pode se... na unicidade, ela não pode haver guerra. A guerra é conflito, é rompimento, então não pode haver paz na guerra. E assim é a memória de Deus, obscurecida em mentes que vieram a ser o campo de batalhas de ilusões. Entretanto, muito além dessa guerra sem sentido, ela brilha, pronta para ser lembrada quando estiveres do lado da paz. Então, a paz, a memória de Deus, ela ainda brilha pronta para ser lembrada quando estiveres do lado da paz, quando escolheres o lado do Espírito Santo ao invés do lado do ego. Então, com isso, nós concluímos aqui as crenças irreconciliáveis. É impossível, então, a guerra e a paz existirem lado a lado. Então, o maior engano do ego, do conflito, é que ele traz conflitos com o objetivo de alcançar a paz, quando o conflito é o oposto da paz. Então, a paz ela é alcançada largando-se de lado o conflito, indo na mente da paz, na mente do Espírito Santo. Não há outro meio. Dentro do ego, embora que o ego diga que ele faça guerras para que o meio é a guerra, mas a meta é a paz, isso é irreconciliável. Não há como trazer a paz através de conflitos, não há como o conflito afetar a paz. Isso isso tem que ficar assim totalmente visível no nosso modo de pensar. Então, as crenças irreconciliáveis. Então, concluímos aqui a primeira sessão. E semana que vem nós vamos estudar as leis do caos, as leis do conflito, só para reafirmar mais ainda o quanto é insano acreditar nisso, porque o ego nos enganou. Mas agora o Espírito Santo vai nos mostrar o que nós acreditamos que está na mente, que nós esquecemos. Deixa eu só ver aqui no chat. Nós estamos aqui na interação. Deixa eu ver aqui da Isabela. Ing, não aguento esse Jesus, não. Como ele pode escrever coisas tão lindas e profundas? Lugar nenhum acha-se algo tal como esse material. Gratidão. Concordo plenamente contigo, Isabela. Não há em lugar nenhum nada mais belo e libertador que isso. Eu acho que dá para até concluir aqui a nossa aula de hoje com esse pensamento, né, pessoal? Ou alguém quer trazer mais alguma coisa? Seria só levantar a mão. Concluo, então, com essa conclusão da Isabela também. Só esse Jesus mesmo para nos trazer algo tão belo, porque a mente dele já não tem mais nenhum conflito, mas ele foi tentado acreditar no conflito, por isso que ele era um pedacinho nosso, que foi tentado a fazer parte da guerra, por isso que ele transcendeu isso, ele superou isso, por isso que ele nos ensina agora a nós que, na verdade, somos parte dele. Então, esse Jesus, na verdade, é nós mesmos, a nossa mente certa, porque ele é uma só, trazendo isso. Então, toda a gratidão a Jesus por esse material. Eu vou encerrando aqui.